Meus irmãos, eu vou tentar ser breve nas respostas, porque nosso tempo é bastante curto. Tem uma pergunta aqui: qual a base bíblica para um irmão deixar de cumprimentar com um bom dia, boa tarde, boa noite, o irmão que foi excluído do rol de membros da igreja? Não estou falando de comunhão, apenas de cumprimentar. Tem algumas passagens no Novo Testamento que dizem que nós devemos ter uma atitude de exclusão para quem um irmão que não anda conforme os caminhos do Senhor. Duas me vêm à mente agora. Uma, 1 Coríntios 5, quando o apóstolo Paulo diz que a gente não deve nem... Ele está tratando do caso de um adultério na igreja, uma imoralidade na igreja, e a igreja não tinha feito nada, o imoral continuava frequentando a igreja, e Paulo determina que ele seja excluído. E na argumentação de Paulo diz assim: com esse nem ainda com mais. A comunhão, quer dizer, comer com alguém era o sinal externo de comunhão com aquela pessoa. Então os crentes se convidavam para comer nas suas casas. Aquele, uma vez excluído da igreja, ele não deveria mais ser convidado para ter comunhão com os irmãos. Então, se a gente fosse aplicar na situação hoje, uma pessoa que é excluída da igreja por conta de comportamento imoral ou de qualquer outro motivo que justifique a exclusão, o princípio ela não deve ser mais tratada como um irmão em Cristo Jesus. Na nossa cultura, a gente não convida só quem é crente para almoçar conosco, a gente convida amigos, gente que não é crente e tudo mais. Então não se aplicaria nesse sentido. Mas o princípio ele não pode mais ser tratado como irmão. Ele foi excluído da igreja, então ele não é considerado como irmão em Cristo Jesus. Se você quiser convidá-lo para almoçar com ele, cumprimentar, dizer alô, boa tarde, bom dia, pode fazer isso, mas não dar a ideia de que você o considera como seu irmão em Cristo, porque ele já mostrou que ele não é. Na hora que ele não quis aceitar a repreensão, a correção, ele foi excluído da igreja, então ele não faz parte da irmandade. Então é isso aí. Mas a gente tem que ser cortês com todo mundo, né? Jesus disse: se você só cumprimenta quem é seu amigo, o que é que você está fazendo demais? Os gentios fazem isso também. Então cumprimenta o inimigo também, e toda essa pessoa, mesmo esse pessoal. Só não trata como irmão, tá? Então é isso que quer dizer. A segunda questão é uma questão muito fácil de resolver, que é a questão da predestinação e do livre-arbítrio. Deixa eu ver como é que eu respondo isso aqui. Eu vou tentar dar uma resposta breve para uma questão extremamente complicada e que já vem sendo debatida há 2000 anos na igreja, né? Sem que haja assim consenso entre todo mundo. Eu vou dizer qual é a dificuldade. A dificuldade toda é que você encontra na Bíblia duas coleções de versículos que parecem uma contradizer a outra. Então, por um lado, você tem uma longa lista de versículos que dizem que Deus é soberano, que Deus determinou tudo o que existe, que Deus predestinou aqueles que Ele quis para a salvação, que Ele escolheu quem Ele quis que vai ser salvo, que quem Deus não escolheu, esse não vai ser salvo de maneira nenhuma, só os eleitos entrarão no reino de Deus. Você tem dezenas de versículos, eu posso dar a lista para vocês que falam disso aí. Só que a mesma Bíblia tem também uma coleção de versículos que parece atribuir ao homem o livre-arbítrio, do tipo assim: quem se arrepender e crer será salvo, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outro, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei. Aí você fica doido, porque por um lado você tem a Bíblia dizendo, falando da predestinação, claramente. Você pode dizer que você não entende a predestinação, mas dizer que ela não é bíblica, você está errado. Porque a Bíblia fala da predestinação e da eleição do começo ao fim, e não é pré-conhecimento, não é que Deus anteviu, não tem nada a ver. Essa é uma tentativa de escapar da força dessas passagens. Deus elegeu quem Ele quis de acordo com o bom prazer da sua vontade. Efésios 1, Romanos 8, Romanos 9, Romanos 11, 1 Tessalonicenses 2, a lista é enorme de versículos que dizem isso. Então, por um lado, você tem um Deus que diz assim: não cai um passarinho no chão
se não for a vontade de Deus, né? Não é isso que Jesus disse? Para o passarinho cair no chão tem que ser a vontade de Deus. Imagina a salvação do pecador, né? Imagina a salvação do pecador. Por outro lado, você vê Deus dizendo: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e você não quis. Você ouve Estevão dizendo: homens de dura cerviz, vós resistis ao Espírito Santo. Então como é que, né? Como é que isso encaixa? A gente tenta combinar a soberania de Deus com o livre-arbítrio. E a resposta é impossível. Você não tem como. Isso é aquilo que nós chamamos em teologia de antinômio. Antinômio é quando você tem duas verdades que parecem se contradizer uma à outra. Deixa eu dar exemplo de mais dois antinômios na Bíblia. A doutrina da Trindade. Você vai encontrar um monte de versículos que dizem assim: só tem um Deus. Só tem um Deus, Ele é o único Deus verdadeiro. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí você encontra um monte de versículos que diz que tem um ser chamado Pai, que é Deus, um outro chamado Filho, que é Deus, e outro que é o Espírito Santo, que também é Deus. Aí você fica: mas peraí, é um Deus só, mas tem três pessoas que aparecem na Bíblia chamadas de Deus. Como é que eu combino essas duas coisas? Não combina. É o que a gente chama de um mistério. É revelado. Você tem que aceitar que há um só Deus que subsiste em três pessoas. Não é um Deus de três cabeças, não são três deuses, não é um Deus que se manifesta de três formas diferentes. São três pessoas distintas que são um único e verdadeiro Deus. Ou seja, na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Na nossa, 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Na de Deus, 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Outro antinômio. A Bíblia fala de Jesus, tem várias passagens que se referem a Jesus Cristo como sendo verdadeiro homem. Ele chorou, ele sentiu raiva, ele se entristeceu, ele cansava, ele comia, ele dormia, e ele sofreu e ele morreu. Tem uma lista de outras passagens que diz que Jesus é Deus, que ele já existia antes de vir ao mundo, que ele e o Pai são um, que ele é o Filho de Deus, que ele é eterno, que ele é onisciente e ele é onipotente. Agora me responda: se ele é Deus, quem é que morreu na cruz? Que Deus não morre. Resposta: não sei. As duas naturezas de Jesus é mais um outro mistério que a Bíblia revela e que a gente não consegue compreender. Não é que é uma contradição, é acima da nossa lógica. É acima, porque nós estamos falando de Deus, que é um ser totalmente outro. Ele é totalmente outro. Então, nós não temos como entender determinadas coisas. Então, a doutrina da predestinação e da responsabilidade humana se encaixa na mesma categoria. Deus é absolutamente soberano, só vai para o céu quem Deus escolheu e chamou. Pode ter certeza disso, é isso que a Bíblia diz. Por outro lado, você é responsável por sua decisão. Se você vai para o inferno, é porque você disse não, é porque você não quis. E se você for para o céu, é porque Deus chamou você. Todo crente de joelho, ele é um calvinista. Porque quando ele está de joelho, como é que ele ora? Ele ora assim: ó Deus, eu te agradeço. Você ora assim: ó Deus, eu... Não, desculpa. Você está de joelho dizendo assim: eu me agradeço porque eu tomei a decisão. Vou para o céu porque eu tomei o livre-arbítrio da forma correta. Eu me agradeço. É assim que você faz quando está de joelho? Não, não. Como é que você agradece? Deus, eu te agradeço porque se o Senhor não tivesse tocado meu coração, se o Senhor não me tivesse dado a oportunidade... Então, todo mundo de joelho é um calvinista. Agora, quando ele se levanta, o que é que ele faz? Chega para o vizinho e diz: se converta. Não é isso que ele faz, né? Se converta, se arrependa dos seus pecados. Então, todo calvinista de pé é um arminiano. Agora, veja só, deixa eu contar uma ilustração aqui que talvez ajude mais essa questão. Imagine aqui uma rua, tá? Você tem uma rua aqui, uma calçada, e tem uma porta bem grande, escrito em cima assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí a multidão está passando, muita gente para, olha a placa, vê o convite, uns, olha assim, vai embora, não está interessado. Outros
ficam curiosos por um tempo, bota a cabeça dentro assim, olha, não, quero não, aí vai embora. Aí chega um que para, lê, vinde a mim, aí eu quero, eu vou. Ele entra, e quando ele entra, ele olha para a porta pelo lado de dentro, em cima do umbral está escrito, só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Não é? Antes de entrar, vinde a mim. Você diz, eu vou. Quando você entra, você olha para trás e diz, eu só vim porque Deus me trouxe. As duas coisas combinam. Elas não se explicam, não há uma explicação lógica para isso. Como é que pode haver responsabilidade num mundo governado por um Deus que predestinou tudo o que acontece? Então isso não cabe na nossa lógica, mas é o que a Bíblia diz. Tá? Então, minha sugestão, ainda bem que ninguém vai para o céu sob a condição de acreditar na predestinação. Tá? Você é predestinado, mesmo que você não acredite, pode ter certeza. Então, ainda bem que sua salvação não depende de você acreditar nessa doutrina. Mas pelo menos não diga que ela não é bíblica. Diga assim, eu não entendo. Eu sei que a Bíblia fala disso, eu não compreendo. Mas eu não posso dizer que é bíblica. Porque é bíblica, está na Escritura Sagrada. A gente só não sabe direito como resolver. As pessoas tentam resolver esse dilema da soberania de Deus e da responsabilidade humana, ou anulando a soberania de Deus, para deixar o homem livre, dizendo que Deus não predestina, que Deus não conhece o futuro, que Deus não determina, e aí eles vão ter que tirar da Bíblia dele um monte de versículos, ou você tem os outros que querem negar a responsabilidade humana, que são os chamados hipercalvinistas, não é? Que diz que não adianta nem evangelizar, nem precisa evangelizar, porque os eleitos virão de qualquer maneira. Então são os dois extremos que a gente tem que evitar. Nós temos que manter as duas verdades juntas. Pensa nisso da seguinte maneira, se você ficar em cima de um trilho de trem, em linha reta, que vai até no horizonte, você vai ver que as duas linhas vão correndo paralelas e elas nunca se encontram, mas elas se encontram lá no horizonte, não é isso? Então a soberania de Deus e a responsabilidade humana são as duas linhas desse trem, elas correm paralelas na Bíblia e se vão encontrar na eternidade, lá a gente vai compreender. Por enquanto, elas estão correndo lado a lado. Não se contradiz, estão correndo lado a lado, mas a gente não sabe como é que elas se relacionam. Tá bom assim? Todo mundo entendeu? Então vocês estão melhores do que eu, porque eu ainda continuo com dificuldade de entender. Muito bem, reverendo, eu só queria acrescentar uma questão que eu acho que seria necessário. Por exemplo, a respeito da pessoa excluída. Então, eu vejo a coisa pela seguinte ótica. Se uma pessoa foi excluída da igreja, a igreja se deu todos os passos para fazer a pessoa retornar a uma posição de sensatez, ela se obstinou e não ouviu a igreja. Ela foi excluída, inclusive a igreja votou maciçamente para ser excluída, e ela saiu sem ouvir a igreja. Muito bem. Eu convido um descrente para comer na minha casa. Mas qualquer pessoa da igreja que passar, eu chegar na minha casa e ver eu almoçando com descrente, vai saber, vai entender que é um amigo meu que é descrente. Mas se eu convido uma pessoa que é excluída da igreja, e alguém da igreja passa e vê eu em comunhão com a pessoa excluída da igreja, o impacto é diferente de se eu estivesse comendo com um descrente. Então, no caso, a situação do homem excluído da igreja é pior do que na questão da relação de comunhão. Ele está num estágio abaixo do próprio descrente. É muito mais confortável, por exemplo, muito mais, vamos dizer assim, eu me relacionar amigavelmente com um descrente do que um crente excluído. Porque aí eu crio uma dificuldade para a igreja. Sim. Porque geralmente o crente excluído, quando vai atrás dos irmãos para ter comunhão, ele está fazendo isso por uma atitude política. Ele quer mostrar para as pessoas que está tudo bem. E faz questão de mostrar, abraçado com o irmão aqui e tal, que é para o outro passar e ver.
que ele está em amizade com as pessoas da igreja. Então, as pessoas excluídas da igreja utilizam-se, às vezes, da bondade dos crentes, da ingenuidade, para transformar, para se arrepender e ainda transformar o seu ato num ato político. Aí todo mundo fica na igreja, como é que está vendo? Todo mundo está aí, pronto. E aí a exclusão fica sem efeito, porque todo mundo mantém comunhão com o excluído, ele não perdeu nada e tal, e ele nunca vai se entristecer desse jeito, entendeu? Nesse caso, quando se trata de uma situação dessa, é aquilo que eu falei. A gente pode ter relacionamento até o ponto em que ele não, menos tratá-lo como irmão. Então, se trazê-lo para o convívio, ter comunhão com ele e tudo mais, vai confundir as coisas, então é melhor não. Mas há casos de exclusão em que a pessoa foi excluída e depois de um tempo ela cai em si mesmo, né? E ela precisa ter uma porta aberta para voltar. Então, vai depender, aí é o tipo de situação que a resposta tem que ser, vai depender muito em que circunstâncias essa pessoa foi excluída. Porque tem gente que realmente, quando é excluída, faz uma confusão, bota a igreja na justiça, entra com processo de danos na justiça, uma causa contra a igreja e tudo, né? Então esse aí a gente... Sai falando mal da igreja. Então esse tipo de gente realmente não devia ter nenhuma comunhão. Mas tem pessoas que caíram mesmo, pecaram, foram excluídas, e elas não têm essa atitude belicosa, né? Exatamente. Então nesse caso eu acho que seria uma situação diferente. Cada caso é um caso, né? Acho que a distinção aí foi perfeita. Exatamente. Cada caso é um caso aí. Muito bom. Muito bem. Então a primeira pergunta, alguém já levantou a mão ali. 2 aqui. David, olha o microfone aí. Reverendo, essa questão da exclusão, seria mais ou menos buscar fazer essa distinção entre o cínico e o arrependido? Sim, sem dúvida. Que... Para o arrependido, misericórdia. Para o cínico, pau. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Elivando. Assim, no pensamento do senhor, a reforma protestante trouxe muitos benefícios, mas também alguns malefícios, né? A liberdade de expressão, a liberdade de interpretação da Bíblia, né? Eu li uma vez no livro, onde um escritor falou a seguinte coisa: o essencial, a unidade, ao não essencial, a liberdade. E nós encontramos aqui, infelizmente, no meio cristão, diferentes formas de pensar, diferentes pensamentos, interpretações da Bíblia diferentes, o que faz com que nós não vivamos em unidade, né? Às vezes tem igrejas que querem aparecer mais do que o outro, onde elementos do culto são essenciais ou não. Então, no pensamento do Senhor, até onde o liberalismo da interpretação que nós vivemos hoje atrapalhou no culto a Deus, até onde nós podemos ver isso como, eu acho que aquela igreja não é cristã, ou não, eu sou correto, ou eu não sou, aquela igreja presta pregar a verdade, no pensamento do Senhor. Vamos começar com a primeira, a questão da reforma protestante. A reforma protestante trouxe muitas vantagens. Os reformados, eles contribuíram, primeiro, para a liberdade de expressão. Na Idade Média, a Igreja Católica controlava não somente o mundo religioso, mas as ciências, as humanidades, a educação, a política, tudo estava debaixo do governo da Igreja Católica. A Reforma Protestante trouxe a separação entre Igreja e Estado. E os protestantes encontraram liberdade para pensar da maneira que eles achavam que deviam pensar. Então, liberdade de expressão é uma conquista da Reforma Protestante contra o domínio do catolicismo sobre a sociedade. Quando teve a controvérsia sobre Galileu e Copérnico, na questão se a Terra girava em torno do Sol ou o Sol girava em torno da Terra, a Igreja Católica foi contra a descoberta de Galileu e de Copérnico de que o sistema dos planetas é heliocêntrico, a Terra gira em torno do Sol. A Igreja Católica bateu o pé e disse que era geocêntrico, a Terra que era o centro do universo e o Sol girava em torno. Calvino ficou do lado de Galileu e de Copérnico. Contra a Igreja Católica, ele tomou o lado da ciência.
Então, libertando as descobertas científicas do dogma religioso da época. Vários dos grandes cientistas, como Boyle, Linneu, Newton, a lista é grande. Eu estava lendo uma relação de um livro que saiu agora há pouco, dos 53 cientistas que nos deram a ciência moderna, 52 eram protestantes. Só tinha 2 agnósticos. E mesmo assim, existe dúvida sobre se ele é agnóstico ou não. Então, a reforma protestante trouxe a ciência, trouxe a educação, as maiores universidades do mundo, Harvard, Oxford, Yale e Princeton, fundada por protestantes. Princeton fundada por presbiterianos, Oxford e Yale por congregacionais reformados. As maiores universidades do mundo foram fundadas por reformados. Escolas, Calvino em Genebra abriu a primeira escola primária da Europa. O convento de Santa Clara, que era católico, eles transformaram no primeiro hospital público da Europa, lá em Genebra. Então, essa ideia que o pessoal diz de que a reforma acabou com liberdade de expressão, isso é contra a propaganda, isso é contra a história de gente que quer prejudicar o que foi de fato a reforma protestante. Foi o maior movimento revolucionário da história depois da vinda de Jesus Cristo, pode ter certeza disso. Suplantado talvez pelo surgimento do iluminismo e do racionalismo que vieram há 200 anos depois. Então, a contribuição da reforma é muito grande. Males que ela trouxe, não é que ela trouxe males, mas é que algumas das ideias da reforma, elas se espalharam em direções que não eram as direções desejadas. Na hora, por exemplo, que os reformados rejeitaram a autoridade central do Papa, o Papa que dizia qual era a interpretação, só tinha uma interpretação, a do Papa. Na hora que eles tiraram o Papa e disseram a interpretação, cada crente é livre para estudar a Bíblia e por si só verificar a sua veracidade, então introduziu a liberdade de interpretação, que fez com que então surgissem já cedo as divergências entre eles. Calvino e Lutero e Zwinglio divergiram na interpretação da questão da ceia. O quanto Cristo está presente na ceia. Então Calvino dizia, Lutero dizia, Cristo está presente literalmente. Ele achava que há a presença real e física de Cristo na ceia, Lutero. Zwinglio dizia, ele não está presente de maneira nenhuma, isso aqui é um memorial só. E Calvino ficou no meio, disse, não, Cristo está presente, mas espiritualmente. Então eles divergiram sobre isso, e foi a primeira divisão da reforma, foi em cima exatamente da ceia. E aí então os reformados continuam lendo a Bíblia, e achando que eles podem divergir onde eles acham que devem divergir. Agora, há um limite, há um conjunto de coisas que são inegociáveis e que os protestantes sempre disseram. A divindade de Cristo, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que ele ressuscitou literalmente ao terceiro dia, que ele subiu aos céus, que ele é o único e suficiente Salvador, a doutrina da Trindade, da pessoalidade do Espírito Santo e do retorno de Cristo. Então essas doutrinas marcam o limite do evangelicalismo. Quem não professa uma delas, a gente não considera como evangélico. Então, presbiterianos e batistas, eles acreditam nessas coisas. A nossa divergência é sobre a forma de governo e a forma de batismo. Pronto, que nós consideramos secundárias. Os assembleianos concordam com todas essas coisas. Eu os considero nossos irmãos. A gente diverge na questão da contemporaneidade dos dons, na questão escatológica, na questão do sistema de governo, mas nós confessamos exatamente as mesmas coisas. Testemunha de Jeová já nega a divindade de Jesus, já não consideramos evangélicos. Os liberais não aceitam a Trindade, não aceitam a Bíblia como a palavra infalível de Deus. Eu não considero liberal como evangélico ou cristão. Então, tem um conjunto de doutrinas básicas que são defendidas pelos cristãos e que você pode encontrar no credo apostólico do século II, nas confissões reformadas do século XVI e XVII. E o que passa disso aí, a gente chama de seita. Não considera. Agora mesmo, a minha igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, passou a considerar a Universal do Reino de Deus, a do Valdomiro e as igrejas neopentecostais como seitas. Não são igrejas cristãs.
porque distorceram de tal maneira o Evangelho de Cristo, que quando vem um deles para a igreja presbiteriana, tem que ser rebatizado, porque nós não aceitamos nem o batismo deles mais, porque se deturpou demais, já saiu daquele círculo. Então, há uma divergência saudável entre os protestantes, e é bom isso aí, tá? Porque diferentes igrejas para alcançar diferentes contextos em diferentes regiões, mas há mais unidade entre os evangélicos do que se pensa, em torno da Bíblia, em torno de determinados valores, de costumes. Agora mesmo, quando teve a questão da PL 122, a chamada lei da homofobia, ninguém esperava que os evangélicos se reunissem de todas as denominações contra. Se uniram contra, foram ao governo, fizeram protesto, fizeram passeata, e aí sepultaram a PL 122 por enquanto, né? Mas, de repente, eles perceberam que os evangélicos estão unidos, sim. Nós temos diferenças em muitas coisas, mas tem alguns essenciais que a gente não abre mão. Tá bom? Deus abençoe. Ok, aqui, eu estou mais nem tendo tempo de perguntar. Sim. Peraí, o microfone. Aí, chegou, foi 2 logo lá. O senhor iniciou a palestra levando em conta a questão do sofrimento para o ímpio e a prosperidade para o ímpio e o justo sofrendo. Eu lhe pergunto, então o sofrimento ele está ligado à cruz? Eu não posso ter um cristão que não sofra, que seja próspero? Não, eu não disse isso. Mesmo os cristãos prósperos, eles sofrem. Na verdade, não tem um ser humano na face da terra que não saiba o que é o sofrimento. Mesmo cristãos que são prósperos, eles sofrem com filho, sofrem com doença, sofrem para manter a sua prosperidade, sofrem nos negócios, sofrem dúvidas pessoais. O sofrimento é inerente à raça humana. Não existe um ser humano, por mais crente, fiel, temente a Deus que ele seja, que esteja isento do sofrimento. E Deus usa o sofrimento para seus propósitos. Ele usa para nos humilhar, para nos quebrar. De repente você está tudo muito bem e tem um filho que se vira contra você, nega a fé e vai viver uma vida devassa. Eu não conheço nada que quebrante mais o coração de um pai do que isso. E de repente é um pai rico, está bem financeiramente, mas ele sofre com um casamento mal resolvido, sofre com um relacionamento com um amigo. Então não tem ninguém isento de sofrimento. Então esse é o ponto. Agora, ele pode ter riqueza, ele pode ter saúde, mas sofrimento ele vai ter, pode ter certeza, né? Bom dia, reverendo. Minha pergunta é com relação à natureza dual de Jesus Cristo. Eu Jesus me converteu numa igreja pentecostal clássica, da qual ainda faço parte até hoje. E comumente sempre se diz que Deus em Cristo se fez homem. Uhum. O meu questionamento é que dá a ideia de que algo foi adicionado à natureza divina, divergindo então a questão da imutabilidade de Deus. A humanidade de Jesus foi adicionada ou é eterna? A humanidade ela é adicionada, né? Ela não é eterna. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a humanidade passa a acontecer a partir do momento da concepção. Pode chamar de adição, pode chamar de cumprimento daquilo que o Filho teria que ser desde a eternidade, mas o fato é que ele permanece com a sua natureza humana até o dia de hoje, glorificada. Ele está exaltado com a natureza humana. Nós temos um homem ao lado de Deus que nos defende, que é Jesus Cristo, homem. É como Paulo se refere a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, se referindo a Cristo na condição de mediador, portanto exaltado, como sendo ainda homem. Então, se significa uma adição,
Eu não sei que termo humano a gente pode usar para explicar essas coisas incompreensíveis. Se representa uma adição, eu não sei. Pode se chamar de cumprimento daquele plano de Deus para a missão do Filho, em que ele agora assume a forma que era para ser desde a eternidade. E agora então ele é o que ele é. Mas a sua pergunta é interessante porque ela nos mostra, mais uma vez, a impossibilidade do vocabulário humano definir ou explicar satisfatoriamente a natureza de Deus, da encarnação, da dupla natureza de Jesus. Não é uma tarefa fácil, né? Teólogo, ó, sua. Lá em cima, a pergunta lá. Queria primeiro dar um bom dia na paz de Senhor Jesus Cristo à igreja e dizer de antemão que, na realidade, parabenizar o pastor Cleito, né, pela iniciativa da conferência. Mas, voltando um pouco ao que foi dito sobre a questão do dízimo, não é uma pergunta em si, mas apenas um pensamento raso, pequeno, que eu defendo com relação ao dízimo. Eu queria pedir ao pastor Augustus que ele fizesse uma pequena exposição em cima disso que eu vou falar. Com relação nos primórdios da igreja, ao surgir a igreja, né? Se de antemão ela tentava demonstrar, pelo menos é o que se percebe no livro de Atos, no Novo Testamento em si, que o templo já não teria tanto a ver com a igreja. Então, como foi um pouco assim difícil, como seria se a igreja fosse dar os seus dízimos lá no templo, já que aparentemente realmente não tinha nada a ver. Como seria contraditório, como foi contraditório se tiver acontecido para a igreja em dar o dízimo no templo, uma vez que ela tem uma mensagem que aquilo ali historicamente já não tem mais nada a ver com o que vai se seguir na caminhada da igreja. Amém? Obrigado. O cristianismo de Jerusalém, que era composto de judeus convertidos, ele representa um período de transição. Os judeus convertidos em Jerusalém, eles continuaram a ir ao templo. Então você vê Pedro e João, Atos capítulo 3, se não me engano, subindo ao templo na hora terceira de oração. Então eles eram apóstolos, convertidos a Jesus, mas 3 vezes por dia eles iam orar no templo. Eles continuaram a circuncidar os seus filhos. Quando Paulo chega em Jerusalém, final do livro de Atos, encontra Tiago, e juntamente com 4 irmãos, ele vai ao templo fazer o voto de Nazireu. Paulo uma vez rapou o cabelo, porque tinha voto em Sencreia, está escrito isso. Todo sábado ele ia na sinagoga. Então, os primeiros judeus, os primeiros cristãos que foram judeus convertidos, eles durante um tempo, eles mantiveram as tradições do judaísmo, enquanto professavam o cristianismo. Eles provavelmente continuaram a levar dízimos e ofertas. Inclusive Paulo diz, numa determinada passagem, que ele foi a Jerusalém trazer ofertas para o povo. E foi nessa condição que os judeus o encontraram no templo. Está lá num dos discursos de Paulo, né? Inclusive ele tinha feito uma coleta nas igrejas dos gentios para ajudar os pobres de Jerusalém, os judeus pobres. Então é natural pensar que os judeus cristãos, eles continuaram a trazer dízimos e ofertas para o templo, ao mesmo tempo em que eles, Atos capítulo 6, eles sustentavam as viúvas e os órfãos que tinham necessidade. Uma vez que o templo acabou, uma vez que o cristianismo judaico feneceu com a derrota dos judeus e a queda de Jerusalém no ano 70, então, muito naturalmente, tudo isso que eles faziam com relação ao templo passa para a igreja. Agora, a gente tem que lembrar que a fonte de inspiração dos cristãos para o culto não era o templo, mas a sinagoga. Se você pegar a liturgia da sinagoga, era a liturgia que os cristãos usavam. Como era na sinagoga? Tinha a leitura da lei, a leitura do versículo do dia, uma exposição por um rabino, recolhimento de ofertas, o cântico de um salmo, a bênção e terminava. Foi na sinagoga que os cristãos foram buscar inspiração para a liturgia dos seus cultos, e não naquilo que se fazia no templo de Jerusalém. Como eu disse a vocês, era só carnificina, só matar animal, matar animal, matar animal. Então não tem muita relação no Novo Testamento o culto do templo
e o culto dos cristãos. A inspiração era, de fato, a sinagoga. E na sinagoga havia a entrega de ofertas, contribuição e assim por diante. Então, eu creio que, a princípio, os cristãos continuaram a trazer os dízimos para o templo e depois eles transformaram isso em ofertas que eram trazidas para o sustento das igrejas locais que se organizavam nas casas. Houve esse período de transição, sem dúvida. Aqui, depois lá e depois o neném lá. Pra você, pessoal. Reverendo, Levanta a mão, não estou lhe vendo, está aqui. eu gostaria, na verdade é uma dúvida, eu gostaria de saber as divergências das igrejas pentecostais, não pentecostais e neopentecostais. Uhum. Tá bom. As divergências, elas são, em primeiro lugar, a diferença mais importante tem a ver com a questão do culto. As igrejas pentecostais históricas, como a Assembleia de Deus, por exemplo, elas enfatizam muito a questão do batismo com o Espírito Santo como sendo uma experiência que acontece depois da conversão e que é marcada pelo falar em línguas. Enfatiza muito a batalha espiritual, possessão demoníaca, expulsão de demônios. Dão pouca ênfase à educação formal e teológica dos obreiros. Então, qualquer pessoa que se destaca um pouco mais já pode ser colocado como obreiro de um ponto de pregação, e essa é uma das razões pelas quais eles crescem muito. Para você ter uma ideia, a Assembleia de Deus ela pode abrir trabalho em qualquer lugar, porque qualquer membro, se ele souber falar bem e for destacado, ele logo é colocado como obreiro e ele já trabalha, tem o seu próprio sustento. Mas numa igreja, por exemplo, como a presbiteriana, para você organizar uma igreja, ela precisa ter um pastor formado e a igreja precisa pagar o salário integral dele. Então, enquanto a Assembleia organiza 50 igrejas, o presbiteriano organiza uma. Então, eles têm esse sistema. Mas, por um lado, uma igreja presbiteriana será mais teologicamente fundamentada, não é? Enquanto que a Assembleia, por falta do preparo do obreiro, vai ser menos. Então, tem diferença na liturgia, tem diferença no sistema de... Estou comparando as pentecostais e as não pentecostais. Tem diferença no sistema de governo. O pastor, na igreja Assembleia, é uma espécie de bispo. Ele governa sozinho, ele disciplina, ele determina, ele manda, ele muda o obreiro. Nas igrejas tradicionais, como batistas e presbiterianas, o pastor não manda na igreja. Quem manda na igreja é a Assembleia. Então a Assembleia é quem exclui membros, quem chama pastor, que bota pastor para fora, que troca pastor, que decide o orçamento da igreja, que diz para onde vai o dinheiro, onde vamos abrir uma igreja, onde não vamos. Na Assembleia quem decide é o pastor, que funciona como uma espécie de bispo. Eles têm muito mais autoridade. O que é ruim, não sei, é bom porque é rápido, não precisa reunir a Assembleia para resolver problema, e quando tem Assembleia tem rolo, tem discussão, tem briga. Na Assembleia não, o pastor resolve, e está resolvido, a palavra dele é lei, é rápido, só que nunca deve ficar na mão de um homem só, porque se esse homem errar, quem é que vai corrigir ele? Não é? Então, na igreja batista e na igreja presbiteriana, o sistema é mais devagar, é mais complicado, mas é mais seguro. O pastor, ele não é o dono da igreja, ele tem que responder à Assembleia, tem que responder ao conselho, à junta e assim por diante. Tem diferença na escatologia. A Assembleia de Deus, ela é dispensacionalista. Ela diz que Israel é ainda o povo de Deus, acredita num sistema chamado de 7 dispensações, aí é muito complicado, tem que ser uma conferência só para isso. Os batistas e os presbiterianos, as igrejas tradicionais, eles têm dispensacionalistas, mas são menos. Eles têm uma visão mais simples do como vai ser a vinda de Cristo, e assim por diante. Na Assembleia de Deus, há muita abertura para profecia, visões e sonhos. As igrejas tradicionais, elas já desconfiam um pouco desse tipo de experiência, preferem ficar mais só com o que a Bíblia está dizendo. Mas essas diferenças, você percebe, elas podem parecer profundas, mas na verdade, tanto batistas quanto presbiterianos, eles consideram os assembleianos como irmãos em Cristo. Por exemplo, a minha igreja, se vem um assembleiano se tornar membro da igreja presbiteriana, ele é recebido sem problema, ele não é rebatizado,
Nada disso, ele é aceito como membro sem problema, né? As igrejas neopentecostais, elas já são diferentes. As igrejas neopentecostais, elas são focadas na questão da bênção e da prosperidade. Elas são focadas na oferta de saúde, de avanço financeiro, em troca de o que eles chamam de sacrifícios. Os membros da igreja fazerem determinados sacrifícios, seguirem determinados rituais. Eles são sincretistas porque eles misturaram práticas do catolicismo e do espiritismo no culto. A questão da rosa ungida, que é uma prática espírita, objetos abençoados, o cajado de Moisés, sal, água, copo d'água em cima da televisão ou do rádio. Então são práticas que vêm da religiosidade popular. E aí aparecem apóstolos, gente que se auto-intitula apóstolo, com autoridade absoluta sobre determinada região. Eles não têm controle da membresia, não tem escola dominical, não tem ensino bíblico, a ênfase é só na bênção, prosperidade e tudo mais. Por isso, as igrejas tradicionais, inclusive a Assembleia de Deus, não os considera como irmãos. A própria Assembleia de Deus é contra essas igrejas, porque acha que elas deturparam o Evangelho, tá? Então essas seriam rapidamente as diferenças, tá bom? Lá. Deixa eu só ilustrar aqui, pastor, só para você ter uma ideia. Uma vez eu estava escutando um programa de uma dessas igrejas, era o momento do testemunho, né? Aí o obreiro dizendo, vamos ouvir aqui os testemunhos. Irmã, conta a benção. Aí a irmã diz, olha, pastor, eu estava muito doente, fiz a oração dos 318 homens de fé, fiquei bom, estou saradinho aqui, oh, glória a Deus, amém. Irmão, conta a benção. Olha, pastor, meu negócio estava arruinado, eu comprei o cajado de Moisés, fiz as 7 semanas dos 7 homens de Deus e tal, bati assim no carro que eu queria, Deus me deu aquele carro, só felicidade. Oh, aleluia, conta a benção. Aí vem uma velhinha, eu vendo. Irmão, conta a benção. Diz, pastor, Jesus perdoou meus pecados. Jesus me salvou, pastor. Oh, minha irmã, glória a Deus. Agora conta a benção, conta a benção. Eu vi. Dizer o que, né? Pastor, é sobre o dízimo. Eu estava olhando um texto da Bíblia. Onde é que está esse irmão que está falando? Aí. Que diz o seguinte em Lucas: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Não se teria aí uma fundamentação bíblica de referência de Jesus Cristo para o dízimo ao Novo Testamento, já que ele... Não. Porque você tem que lembrar que Jesus está operando ainda no Antigo Testamento. O Novo Testamento se inicia com a morte dele, a ressurreição e Pentecostes. Jesus ainda está operando debaixo do Antigo Testamento. É por isso que ele, quando, por exemplo, curou o cego, não é? O leproso, ele diz, vai e te mostra ao sacerdote no templo. Não é isso? Ele estava operando ainda debaixo do Antigo Testamento. O que marca o novo é a morte dele, a sua ressurreição e o dia de Pentecostes. Então, o que Jesus está dizendo ao fariseu é que ele tinha de fazer aquilo que a lei mandava. Obrigado. Tá bom? Então, não é um endosso para o dízimo no Novo Testamento. É Jesus chamando os fariseus de hipócritas. É isso que ele está fazendo ali. Irmão Nené. Queria agradecer pela presença do reverendo ao nosso meio e queria ler com um trecho, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. E eu creio que esses dias tiveram muitos ministros aqui no nosso meio, né? E a gente pode ver os relatos, Malaquias, Troca aí o microfone. Problema comigo lá.
Rapaz, é a predestinação. Acho que Deus não quer que você faça essa pergunta não, viu? Então, como eu estava repetindo aqui, nesses dias nós tivemos certamente muitos ministros no nosso meio, né? E a gente viu que o que o Senhor trouxe da palavra de Deus foi muita repreensão para aqueles ministros lá do Velho Testamento e que precisavam se humilhar, precisavam voltar à sã doutrina, né? Então, assim, eu queria... Que conselho o senhor daria se aqui no meio de nós, nesses dias, se tem alguém que está com essas práticas, se está se enfadando, se está oferecendo um culto contrário ao que Deus espera? Se houver, por acaso, um colega pastor, um colega meu, aqui no meio, que ele ouviu estas coisas, e Deus, misericordiosamente, falou ao coração dele, alguma prática que ele tem que mudar no ministério, alguma coisa que ele tem que mudar no culto e tudo mais, eu queria só dar uma palavra de encorajamento e lembrar para que ele faça as mudanças que Deus, pela exposição da sua palavra, mostrou para ele que ele tem que fazer. Mas só que ele precisa ter muito cuidado. Deixa eu dar um exemplo. A semana passada eu tive a notícia de que uma igreja na minha denominação, que tinha um culto muito neopentecostal, com culto de unção de óleo, prosperidade, quebra de maldição, culto de prosperidade dos negócios, era uma igreja que tinha adotado práticas neopentecostais. De repente ela convidou um pastor, que era um pastor de linha reformada, e esse pastor foi para a igreja sabia que ele era de linha reformada, e ele sabia que a igreja era de linha neopentecostal. Isso parece um casamento que não dá certo, né? E ele, assim que chegou, ele já entrou chutando a porta da igreja, dizendo: nós vamos mudar com isso aqui, acaba isso aqui, ó, corta isso, corta aquilo, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Não deu 6 meses, a igreja botou ele para fora. O que é que faltou nesse pastor? Sabedoria. Eu geralmente digo para pastores que são convidados para igrejas difíceis e que eles têm outra visão, eu digo: não faça nada no primeiro ano, nada, não mude nada. Primeiro ganhe a confiança da igreja, só pregue a palavra de Deus, não use o nome Calvino, não use o nome puritano, esqueça a reforma, pregue Bíblia, 1 ano. Quando a igreja vê que você é uma pessoa que ama a Bíblia, que o que você está ensinando é Bíblia, eles não vão querer saber se é Calvino, Lutero, não interessa. O que interessa é Bíblia. Depois de 1 ano, aí você começa: irmãos, conforme vocês vêm escutando durante 1 ano, vocês não acham que nós devíamos mudar isso aqui? É verdade, pastor, o senhor tem razão. A Bíblia diz isso. Vamos mudar. Então, com sabedoria. Muitas vezes, pastores de teologia boa, falta prudência e eles enterram o ministério deles. Então tem que ir com paciência. Igreja é igreja, é gente, não é gado. Pastor tem que ganhar pelo convencimento, não é pelo bocão, né? No grito, tem que ganhar pelo convencimento. Então precisa ter paciência. Então eu diria aos meus colegas isso aí: se Deus mostrou que tem que mudar alguma coisa, vá em frente, mas vá com prudência. Vá com sabedoria, orando, pedindo a Deus sabedoria. Senão vai partir a corda, aí não adianta, né? Não vai ter mais perguntas, mas tem uns conspiradores aqui que estão martelando na minha cabeça para me fazer uma pergunta. Faça, pastor. Pode fazer. Para o bem. Então, a respeito do pastorado feminino. Pastorado feminino. Tem base bíblica para a mulher ser pastora. Aham. Certo. Veja só, pastor, eu sou a favor do ministério feminino. Eu sou a favor. Mas não do ministério feminino ordenado. Tá? Eu acho que o papel das mulheres na igreja é essencial. A gente vê isso no Antigo Testamento, mulheres como Uda, como Débora,
que foram mulheres importantes na vida do povo de Deus. Nós vemos isso no ministério de Jesus, mulheres que serviam a Jesus, que estavam com ele. As mulheres foram as primeiras a anunciar a ressurreição. Quando Paulo escreve as suas cartas, ele no final, quando ele agradece as pessoas, você sempre vê mulheres. Por exemplo, no final da carta aos Romanos, tem pelo menos 8 mulheres que Paulo agradece. Uma delas ele chama chamada Febe, que ele diz que é a protetora dele. Maria, que abria a casa para receber a igreja. Ele menciona Priscila na frente de Áquila, que era o marido. Toda vez que ele se refere ao casal, é Priscila e Áquila, não é Áquila e Priscila, mas Priscila e Áquila. Por quê? Porque provavelmente ela era muito mais dedicada e se destacava no serviço a Deus. Jesus honrou as mulheres. Jesus deu às mulheres um lugar que a mulher não tinha na sua época. Ele falou com a samaritana. O judeu não falava com o samaritano, e com mulher samaritana menos ainda, né? Então ele, um homem judeu, falou com a mulher samaritana. Ele tocou em mulheres, aquela pecadora que veio lá naquele jantar, ungiu os pés dele. O judeu ortodoxo teria pulado, né? Mas Jesus deixou que aquela prostituta lavasse os pés dele e tudo mais. Então Jesus de fato valorizou as mulheres, o ministério das mulheres era muito importante. Então eu sou a favor do ministério feminino. Eu acho que as mulheres são extremamente importantes no reino de Deus. Sem elas nós não teríamos como organizar as igrejas, as nossas famílias, o trabalho missionário. Na minha denominação, as mulheres são a maioria dos missionários que nós temos, a maioria de mulheres, de obreiras que vão para o campo, começar trabalho, sustentar trabalho, fazer trabalho. Então eu sou grato a Deus por isso. Todavia, dito isso, mesmo que Hulda e Débora foram mulheres da mais alta importância no Antigo Testamento, você não vai encontrar no Antigo Testamento, na lei de Deus, que a mulher podia ser sacerdotisa. Ela não era sacerdotisa. Ela podia ter uma função civil, juíza. Juíza era uma função civil. Débora podia ser juíza, Hulda podia ser uma juíza, Débora podia ser uma profetisa, mas os profetas não eram ofício. Profetas eram pessoas que Deus levantava para exortar a igreja, chamar a igreja ao arrependimento, podia ser homem ou mulher. Mas o ofício, aquela pessoa separada, ungida, para se dedicar ao governo do povo de Deus, isso era um cargo no Antigo Testamento para o homem, era o sacerdote. Não tinha sacerdotisa em Israel. Quando você chega no Novo Testamento, em que pese todo o apoio que Jesus deu às mulheres, ele escolheu 12 homens para serem apóstolos. Ele podia com facilidade ter escolhido apostolisas ou apóstolas, depende do nome, da designação. Ele poderia ter feito, tinha Maria, tinha as 2 Marias que andavam com ele, tinha Maria Madalena, tinha mulheres importantes da nobreza que andavam com Jesus, sustentavam Jesus, ele não teria dificuldade. Tinha Maria, mãe dele, que ele podia ter colocado como apóstola, ele escolheu 12 homens. Quando Judas traiu Jesus, abriu uma vaga no colégio apostólico, os apóstolos se reuniram para escolher o substituto de Judas. Diz lá em Atos 1, que naquela comunidade estavam várias mulheres, inclusive a mãe de Jesus. Quem seria, logicamente falando, a melhor substituta de Judas? Maria, a mãe de Jesus Cristo. Contudo, o que é que eles escolheram? 2 homens. Quando teve o problema, lá em Atos 6, das viúvas, as viúvas estavam sofrendo na distribuição. Os apóstolos disseram: escolham 7 homens de boa reputação, que vocês vão fazer diáconos para cuidar desse assunto. A lógica humana mandaria que para cuidar de viúva, você escolheria 7 mulheres. Mas eles disseram: escolham 7 homens. Quando Paulo dá a relação das qualificações do pastor e do presbítero, 1 Timóteo 3 e Tito 1, ele diz assim: tem que ser marido de uma só mulher, governar bem a sua casa. Então é evidente na Bíblia
que o cargo de liderança eclesiástica da família e da igreja, Deus reserva para o homem cristão capacitado. E que a mulher é importante, serve, sem ela não dá para fazer, mas Deus deu diferentes funções. Não é que o homem é melhor, ele não é melhor do que a mulher. Na verdade, eu acho até que as mulheres são mais capazes. Lá no Mackenzie, tem 3.000 funcionários, 3.000 professores. Se você pegar a proporção de mulheres capacitadas, o número de mulheres com PhD, DDD, TNT, ODD, tudo de título que você imaginar, é muito maior do que os homens. Elas já tomaram o lugar dos homens na academia. Doutoras, pós-doutoras, as mulheres são extremamente capazes. Todavia, essa não é uma função que Deus atribuiu a ela. A liderança na igreja é para o homem cristão qualificado. Então, eu não vejo como, na Bíblia, justificar o pastorado feminino. Não encontro como. Não tem mais perguntas. Lembrando que o doutor Nicodemos é professor de hermenêutica e tal, né? Bem, vamos encerrar, porque senão a gente não sai daqui hoje. Vamos ficar de pé e vamos encerrar o nosso culto. Muito bem. A nossa oração durante o período que nós estávamos preparando a conferência é que esses dias fossem celestiais. E Deus ouviu a nossa oração. Amém? Muito bem. Reverendo Rogério está aqui. Rogério Barbosa, por favor. Reverendo, encerre a nossa reunião. Leva o microfone para o reverendo Rogério. Rogério Barbosa é professor da Escola Charles Spurgeon, de História da Igreja. Pode lá. Nosso eterno Pai, te damos graças, ó Deus soberano, pela oportunidade que tivemos, ó Deus, nestes dias, nesta manhã, no teu dia, Senhor, de ouvir a exposição fiel da tua palavra. Muito gratos, ó Deus, nós somos, pela oportunidade de repensar as nossas vidas e os nossos ministérios. Que tu abençoes ricamente o teu servo, que tão generosamente, Senhor, deixou os seus familiares para estar aqui com o teu povo. Ó Deus, traze a cada um de nós, logo mais à noite, para termos a mesma oportunidade de ouvir a exposição da tua palavra, Senhor. Continua falando do teu povo, porque o teu povo, Senhor, como um todo, carece do alimento celestial. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito.